Bom dia, amigos da TV Rio Branco. Hoje é quarta-feira, 4 de dezembro de 2020. Estamos começando mais uma edição do RB Notícias ao vivo no canal 8.1 SBT. Abraçando carinhosamente você que nos prestigia na capital e também no interior. Você de Bujari, de Quinari, de Porto Alegre, Capixaba, Praça de Castro, Acrelândia, parte de Sena Madureira, onde o nosso sinal chega diretamente pelo canal 8.1. Nas demais cidades acrianas, você nos prestigia pela NET HD TV, canal 15, ou pela internet, por meio do portal riobranco.net. Lá você também tem todo o conteúdo atualizado minuto a minuto, a edição do jornal O Rio Branco, mais antigo do Acre, a minha coluna, artigo do Narciso e outras opiniões de articulistas daqui do Acre e também do Brasil. Ok? Eu começo o programa de hoje, esta sexta-feira, 4 de abril, com a... 4 de abril? Que história é essa? 4 de dezembro? Com a prefeita Socorro Neri, do PSB, que não conseguiu a reeleição. Seja bem-vinda, prefeita. Muito bom dia. Prazer recebê-la. Bom dia, Muniz. Eu que agradeço essa oportunidade de, passado o período eleitoral, estar aqui conversando com você. Muito obrigada. Prefeito, eu vejo um sorriso natural, aberto. Não é um sorriso de quem foi derrotado, é o sorriso de quem não conseguiu a reeleição, é isso? É o sorriso de alguém que deu o seu melhor pela cidade, deu o seu melhor pela gestão do nosso município, fez uma campanha limpa, uma campanha ética, propositiva, falando sempre a verdade. Lutei bravamente pela eleição, mas é evidente que eu aceito o resultado, respeito o resultado desse processo eleitoral e sigo de cabeça erguida, com essa consciência tranquila, com a gratidão imensa no coração pela oportunidade de estar à frente do executivo da nossa cidade e, ao mesmo tempo, feliz de saber que eu vou entregar no dia 1º de janeiro ao prefeito eleito, Tião Bocalon, uma prefeitura enxuta, organizada, com as contas pagas, com dinheiro em caixa, com ações sendo executadas, com ações já prontas para executar. Portanto, o município em condições de seguir caminhando, seguir realizando, seguir prestando serviços e em condições de que o prefeito eleito possa executar o seu plano de governo. Então, isso... Quer felicidade maior do que isso, Muniz? Eu me sinto uma pessoa vitoriosa, feliz, realizada e já disposta a seguir no meu trabalho, que é o de servidora pública. Legal. Prefeito, os mais experientes costumam dizer que não devemos chorar o leite derramado. Sim, sim. Mas uma eleição dessa, eu acho que é importante a gente analisar alguns pontos negativos e positivos. Na sua opinião, o que contribuiu de forma negativa para esse processo? Foi o fato da senhora não ter tido, como muitos chamam, habilidade política para compor para manter aquela aliança ampla, ou ter demorado muito para decidir se era ou não candidato à reeleição? Eu não acredito essa não eleição, essa derrota eleitoral, como alguns também insistem em dizer, a nenhum desses fatores. Eu não considero que eu não tive habilidade política. Tanto tive que a Câmara Municipal foi parceira, que a Câmara Municipal nunca tive problema na aprovação de nenhum projeto do Executivo, não tive problema nenhum no encaminhamento das mudanças que eu fiz na gestão. Não tive também, Muniz, nenhuma dificuldade do ponto de vista de dialogar com ninguém. A questão toda é que, de fato, eu fiz uma gestão diferente. Eu implantei procedimentos, processos, prioridades diferentes. E é evidente que isso também afasta aqueles que consideram, que só vão apoiar alguém se conseguirem se enxergar num apoio para uma próxima eleição. Eu penso que o grande fator que afastou e me afastou também das alianças com as quais eu cheguei à Prefeitura de Rio Branco, na condição de vice, em 2016, foi exatamente esse ponto. As pessoas não se sentiam motivadas a me apoiar, sabendo que eu trabalho de forma tão séria, tão focada para atender os interesses públicos. Deixa eu ver se eu entendi bem. A senhora quis dizer o seguinte, que fez o melhor, pensando no melhor para a população, sim, e não com olhares voltados para
um novo mandato? Sem nenhuma pretensão, sem nenhuma organização, sem criar, né, esquemas e ambiente para uma reeleição. Eu fiz tudo o que eu considerei que no momento em que eu estava, na condição em que estava de prefeito, eu precisava fazer. E aí eu considero muito mais que contribuiu para essa não eleição a desinformação dessa rede, uma rede de ódio que se instalou também aqui em Rio Branco, de desinformação, de mentira, e que certamente influenciou muito, sim. As pessoas não conseguiam ter a informação adequada, porque essa informação foi a informação correta, certa do que estava sendo feito e como estava sendo feito, porque essa informação era deturpada, era desconstruída o tempo inteiro. Isso foi desde o momento em que eu assumi a gestão, em que eu me deparei com a história do Estatuto da Família, até o último minuto da eleição. É uma desconstrução, um ataque muito machista, inclusive, né? E a gente não pode achar que isso é mimimi, porque a gente vai estar desconsiderando algo que precisa ser combatido, inclusive para que a democracia se fortaleça, para que mais mulheres participem da política, para que essas mulheres jovens que eu vi nessa campanha se engajarem tanto, tenham interesse pela política. A gente precisa encarar de frente. Então eu diria a você que o machismo foi um dos fatores fortes, né, nesse processo, a desinformação, a desconstrução, as mentiras, né? Primeiro turno, 6 candidatos, homens, fazendo ataques o tempo inteiro, com informações levianas, com mentiras, né? E a gente viu se juntarem no segundo turno, acho que exceto o Jarbas, que não participou, né? Mas eu vejo tudo isso hoje, Muniz, como o passado. Eu realmente nunca tive olhar para o retrovisor. O meu olhar sempre é olhar para frente, buscando contribuir, buscando seguir e tirar o máximo de aprendizado de cada experiência. Eu aprendi muito, eu amadureci muito. Valeu a pena nesse ser período. Prefeita? Está valendo a pena. São tantos os avanços em Rio Branco que eu acredito que o pós-eleição dá uma tranquilidade para as pessoas, né? Que criaram tanto ressentimento, tanto ódio de mim por eu estar cumprindo com o meu dever. Eu sei que as medidas da pandemia, que adotamos na pandemia, também contribuíram para que eu tivesse desgaste político. É isso que eu ia falar. Tem uma pergunta aqui, a gente não abriu, mas um telespectador mandou, aliás, 8 aqui. Vamos condensar aqui numa só praticamente. O comitê da Covid-19, que agiu, continua agindo em plena sintonia com a Prefeitura e o Estado, tomou algumas medidas que para muitos acabaram sendo prejudiciais às pessoas que precisavam lutar pela sobrevivência. E isso gerou desgaste para a senhora e para o governador. Ou a senhora não entende assim? Então, esse é negativamente em tudo isso? Vejo sim, esse é um dos fatores, inclusive, que gerou muito ressentimento, né, nessas pessoas, gerou ódio, inclusive, de mim, né, nessas pessoas, e eu senti muito isso ao longo desse ano e também, de forma mais clara, na eleição, na campanha eleitoral. Agora, o que fizemos diante de uma pandemia, de uma doença que ninguém sabia como lidar, como tratar, foi seguir o que os especialistas da área recomendavam. E isso, por si só, deveria ser motivo de que a população reconhecesse. Só não está arrependida. Que, independentemente de eu estar colocando a possibilidade da reeleição em jogo, né, eu busquei cumprir o que os especialistas recomendavam. E aí, depois, o governador criou o comitê estadual, onde o município tem uma cadeira, um membro representando o município nesse comitê estadual, e temos feito, então, essa discussão sempre à luz, né, do que os especialistas recomendam. Mas é evidente que a decisão já não cabe mais à Prefeitura, a Prefeitura já não tem autonomia nesse processo, cabe ao comitê estadual, e nós temos lá um representante, somos muito bem representados, com o doutor Oswaldo Leal, que faz sempre a ponderação do bom senso, mas ao mesmo tempo olhando o que a gente tem que olhar, Muniz, e isso deveria ser reconhecido, a saúde pública, a saúde de todos nós. A pandemia, a gente está vendo que ela não cessou.
Nós continuamos, estamos agora vivendo o período da reinfecção. Estou vivendo uma situação, inclusive, em casa. Em maio, a minha nora, que tem problema de asma, né, foi infectada e desenvolveu a Covid, teve sintomas muito graves, inclusive. Agora, a minha nora está novamente infectada. Quer dizer, a gente vê que isso é grave, isso é sério. A gente não pode brincar, né, com essas coisas. E eu não posso me arrepender nunca de ter agido para salvar vidas. Eu agi acreditando, porque era isso que o Ministério da Saúde, a Organização Mundial de Saúde, os especialistas locais orientavam para salvar vidas. Eu faria novamente o que fiz. Não tenho arrependimento nenhum e não posso ter arrependimento em relação a isso. Sabe que fez o melhor no sentido de evitar mortes, é isso? Podemos ter cometido excesso, podemos ter errado a partir do ponto de vista de hoje, do olhar de hoje. Mas naquele momento é o que era recomendado. E ali eu agi no estrito dever da responsabilidade. Eu cumpri com a minha responsabilidade. Prefeita, nas últimas eleições, as igrejas evangélicas, que representam a maioria, sobretudo aqui em Rio Branco, elas têm atuado assim, de forma decisiva, para um lado ou para o outro. Estiveram assim com o PT ganhou alguns mandatos, depois, em 2018, a maioria apoiou o governador Gladson Cameli. E agora a maioria resolveu ficar com o Bocalhão. A senhora teve apoio de alguns, evidentemente, uma boa quantia aí, significativa, mas não era a maioria. Como é que a senhora viu tudo isso? A senhora encara isso com naturalidade? Como é que é? De fato, eu sei disso, né, que uma boa parte ressentida comigo por várias razões, pela questão do Estatuto da Família, pela questão da pandemia, né, apoiou o outro candidato. Mas eu tive apoio de tanta gente tão bacana, né, do meio religioso, que eu tenho muito respeito, muita admiração, que eu me sinto feliz com essa campanha. Foram pessoas que de fato me abraçaram de forma muito convictas de que nós podíamos fazer na próxima gestão uma gestão muito melhor, seguir avançando, né, para a nossa cidade. E eu sou muito agradecida. Se algum deles estiver assistindo agora, receba a minha gratidão, meu abraço por esse apoio. Entendi. E, na verdade, Muniz, nós tivemos 61.702 votos. Eu estou muito feliz. É um grande resultado para quem caminhou nessa campanha praticamente isolada, com apoio pessoal do governador, com apoio do deputado Genilson, apoio de mais alguns, né, mas de forma mais próxima desses, apoio dos partidos que estiveram conosco, apoio do meu vice candidato a vice, o Eduardo Ribeiro, de toda a militância, de muita gente que se engajou, que veio para perto. Como é que eu não posso estar feliz? Eu estou muito feliz com esse resultado, sim. É evidente, depois de tudo isso passou, né? Sim. Vamos falar de alguma coisa que já foi superada, mas vale registrar, até para saber a sua opinião. Sim. No domingo à noite, logo após o resultado oficial, a senhora usou as redes sociais, reconheceu a vitória do adversário, parabenizou pela vitória e colocou à disposição, a prefeitura à disposição dele no dia seguinte para começar a transição de forma mais republicana possível. A senhora usou esse termo. Só que no dia seguinte o Bocalhão ignorou isso e disse que ia fazer uma auditoria, que não era bem assim e tal. Depois, voltou atrás e tudo voltou ao normal. Tanto é que anteontem a senhora o recebeu na prefeitura e começaram ali de forma oficial a transição. Mas como é que a senhora se sentiu naquele momento? Olha, eu tenho uma preocupação muito grande, por isso que de fato, já no dia 1º eu constituí, né, instaurei a comissão de transição com os nomes indicados por ele. Na quarta-feira eu recebi, no dia 2, ele estava acompanhado da vice-prefeita eleita, da Marfisa. Eu tenho a convicção, Muniz, de que nós que estamos na gestão, precisamos passar o máximo possível de informações do que está sendo executado, dos convênios, dos projetos, das contas, com os saldos, das ações, das equipes, da estrutura, enfim, para que ele possa chegar no dia 1º e ter condições de dar sequência
de dar sequência, inclusive implantando o plano de governo dele. É isso que eu desejo. Antes de ser prefeita e ter sido candidata, eu sou cidadã de Rio Branco, a gente mora aqui, a gente sabe o quanto é importante que a prefeitura siga cumprindo bem com as suas responsabilidades. E eu, de verdade, da minha parte, o que você vai ver sempre é essa postura. Essa postura. Eu sou servidora pública. A eleição encerrou no momento em que saiu o resultado, dando a eleição ao Tião Bocalon. A partir daquele momento, para mim, encerrou a eleição. Eu já liguei em seguida. Quando saiu o resultado, a primeira pessoa para quem eu liguei foi para a nossa chefe da Controladoria Geral do município, a doutora Adadese, que é servidora do quadro da prefeitura, muito respeitada. Liguei para ela já para perguntar como é que a gente faz a transição, qual é a legislação que orienta, quais são os procedimentos. Primeira pessoa, porque para mim ali encerrou o processo eleitoral. Entendi. Evidente, eu lutei bravamente, com todas as minhas energias, para ganhar a eleição, porque eu acreditava que era o melhor para a cidade. Agora, não foi possível, encerrou. Vamos agora tratar de cumprir com o que nós temos ainda para essa gestão. Tem muita coisa boa acontecendo, muitas entregas, inclusive a obra do Shopping Popular eu vou entregar segunda-feira, né? Nós temos muitas coisas programadas, a entrega da Casa da Reforma e ampliação da Casa Rosa Mulher, do Parque Chico Mendes, da reforma do Chico Mendes, da reforma do Capitão Ciríaco, várias outras ações importantes para esse período. Ontem eu entreguei mais de 7 milhões de equipamentos para as escolas municipais, incluindo ônibus e micro-ônibus. Nós vamos encerrar com esses veículos adquiridos agora, aquele transporte adaptado para alunos da área rural. Vai ficar encerrado isso, não tem mais necessidade disso a partir da aquisição desses veículos. Então, tem tanta coisa para acontecer agora, e ao lado disso, também muito importante, é esse processo da transição. É evidente que o prefeito eleito, quando assumir, ele vai poder fazer as auditorias que ele desejar, do jeito que ele desejar, é um direito dele. A partir do dia 1º, ele tem todo o direito de auditar o que bem entender, o que quiser, né? E eu tenho, até lá, a responsabilidade de passar as informações de forma transparente, republicana, e me colocando, inclusive, à disposição, como eu tenho me colocado, para prestar esclarecimentos, orientações do que precisar. Eu quero que assuma 1º de janeiro em condições, com as informações adequadas, né, devidas, corretas, para seguir tocando as ações da nossa cidade. Prefeito, o governador Gladson Camelino não descartou a possibilidade de convidá-la para ser secretária de Estado. Se for convidada, a senhora aceita o convite? A senhora pode responder daqui a pouquinho, tá bom? Roda a vinheta aí, chama o intervalo comercial e a gente volta em 2 minutos. Agora são 11h33. Até já. Voltar com a segunda parte do RB Notícias ao vivo aqui na sua TV Rio Branco, na 8.1, agora são 11h36. Daqui a pouquinho eu vou falar sobre a gincana da Igreja Geração Eleita, tá bom? No último bloco, beleza? Nós temos aqui o apoio do Arasuper, do Aramix e também da clínica e do laboratório Dr. Lúcio Brasil, na Travessa Aguaporé, próximo ao terminal urbano, no centro de Rio Branco. Se você perdeu o primeiro bloco do programa de hoje, nós estamos aqui a conversar com a prefeita Socorro Neri, do PSB. Prefeita, fique à vontade para responder a pergunta feita no bloco anterior. O governador não descarta a possibilidade de convidá-la para ser secretária. Ele não definiu a pasta. Uns acham que é da educação, outros acham que pode ser para o gabinete civil. Se a senhora for convidada, aceita o convite? O governador Gladson é um amigo que eu conquistei, né? E ele também me conquistou nesse período todo da pandemia, desse trabalho também da campanha, mas nós não tivemos nenhuma conversa a esse respeito, ministro. Portanto, hoje é ilação. Não há nenhuma conversa nesse sentido, não há absolutamente nada, é ilação pura. Hoje eu estou cuidando e ficaria assim até o dia 31 de dezembro, cuidando dessa dupla missão, né?
de encerrar bem o nosso mandato, concluir tudo que precisa ser concluído, pagar todas as pagar todos os compromissos, enfim, não deixar nenhuma conta para trás, né? Organizar bem essa transição. É isso que eu estou totalmente envolvida. Entendi. De verdade. Desculpe-me pela forma incisiva. Sim. E se o convite for feito? Olha, eu sempre trato as coisas quando elas acontecem. Eu não tenho se na minha vida, nunca tive. Se isso, se aquilo, né? Eu tenho muito carinho, muito respeito, admiração pelo governador Gladson Cameli, pela pessoa que ele é, mas não houve nenhuma conversa nesse sentido. Então a gente não tem como tratar de uma questão, né, sem ser diretamente com ele. É muito sem sentido fazer essa discussão. Para aproveitar o nosso tempo aqui da melhor forma possível, vou fazer duas perguntas agora em uma. Sim. Um dia após a eleição do primeiro turno, o Podemos, não diria o Podemos, mas boa parte do Podemos já declarou apoio ao Bocalhon antes de conversar com a senhora. A sua opinião sobre isso. A outra é que a presidente da Executiva Municipal do PT, a Selma, no áudio, acaba fazendo vários ataques à senhora, taxando a senhora de alguns nomes que eu, em respeito ao telespectador, prefiro nem citar aqui. Como é que a senhora encarou essas duas coisas? O primeiro, a senhora encarou como uma traição? De fato, eu entendi ali, demorei, inclusive, a entender o que estava acontecendo, porque foi uma surpresa muito grande, né? Mas respeito, cada um segue, age conforme as suas referências, né? A sua condição, e eu não fiz nenhuma publicação, não fiz nenhuma fala em relação ao pessoal do Podemos. Respeito. Foi uma decisão que eles tomaram, né, no segundo turno, e respeito, espero que eles estejam bem com essa decisão. Já na questão da presidente da Executiva Municipal do PT, eu estou tratando esse assunto no âmbito correto, que é o âmbito da justiça. Muito bem. Ela já, como muita gente previu, ela pediu desculpas, né? Publicamente. Tem sido muito comum, as pessoas fazem agressão, né? Agridem, violentam, difamam, ofendem de forma muito profunda, e eu tenho sido alvo disso, como disse, desde que assumi a Prefeitura de Rio Branco, coisa que se aprofundou muito na campanha, e logo na sequência, quando se sentem pressionadas, né? Veem que aquilo ali pode resultar num processo judicial sério, essas pessoas pedem desculpa, mas observem bem o pedido de desculpa, que ainda é justificando a agressão que foi feita. Portanto, não serve. E eu estou tratando isso no âmbito correto. Prefeito, ontem à noite eu fui deixar um casal de amigos lá na Baixada Sobral, no Ayrton Senna, e eu vi ali a pista que está mais bonita, inclusive, já enfeitada para o Natal, Ano Novo. A praça está mais bonita ainda que nos anos anteriores. Sim. A cidade está bem cuidada. Tem um cronograma ainda de entrega de obras até o final, até o dia 31 de dezembro. É isso? De fato, essa programação de Natal esse ano, a Prefeitura vem fazendo já, né? E em 2018 eu fiz isso com muito carinho. E, para minha alegria, as famílias rio-branquenses corresponderam e foram para a praça. Voltaram à praça. Voltaram à praça, né? Passaram, de fato, a utilizar, aproveitar aquela decoração para momentos de lazer em família. Em 2019, nós fizemos ainda mais bonita, ano passado com a Casa do Papai Noel, foi um grande sucesso, né? E esse ano eu pedi à equipe de arquitetos que cuidou que desse um pouco mais de colorido, porque eu gosto muito da iluminação de Natal com muitas cores, né? E aí eles fizeram realmente isso, colocando ali a Vila do Papai Noel, mas não é só lá. Nós planejamos para esse ano, como fizemos também nos anos anteriores, ali no terminal urbano, você pode ver que a fachada do Shopping Popular também está com decoração, a entrada do Parque da Maternidade em frente ao shopping, Parque do Tucumã, a Estrada da Sobral, a Via Chico Mendes, e na Estrada da Sobral e na Via Chico Mendes, numa parceria com o governador,
né? O governador também entendeu que a gente precisava levar decoração de Natal também para os bairros, também para as comunidades, né? Porque a gente passou um ano tão difícil, com tanta dificuldade, com tanta angústia, com perdas tão importantes, né? Que a gente precisa, pelo menos agora, lembrar que é Natal, buscar unir mais as famílias, né? Ter momentos em família, ter esse espírito natalino que nos leva a desejar paz, a de fato trabalhar para isso, né? Então ali na Sobral, que já está muito bonita, a estrada que virou avenida, que eu tenho muito carinho por quem mora por quem mora na Sobral. Tem muitos parentes que moram ali, tem muita gente de Tarauacá que mora ali. Foi a regional, a região, que quando eu cheguei de Tarauacá em 80, eu andei muito, eu tinha muita gente conhecida. Então eu me sinto parte dali também. E eu fico muito feliz da gente poder ter conseguido, né, completar aquele trabalho que já vinha sendo feito, né, pelos prefeitos anteriores, completar aquele trabalho e dar um toquezinho a mais de carinho para a população. Agora, temos muitas obras, como eu já mencionei aqui, a reforma do Capitão Ciríaco, a reforma do Chico Mendes, nós vamos entregar, também vai ficar muito bacana. No Chico Mendes, inclusive, nós vamos ter, Muniz, o primeiro parquinho com acessibilidade para crianças, né, com dificuldade de locomoção, e com uma ideia para que se espalhe para os outros parques. Nós vamos fazer a entrega segunda da obra do Shopping Aquiri, e o Shopping Aquiri foi muito bem cuidado, chamado Shopping Popular. A gente precisa acostumar com o nome, Shopping Aquiri, né? E o shopping é simbólico porque foi ali onde nasceu a declaração de apoio. É verdade. Foi ali surgiu. Que o governador foi lá e disse, por que eu não posso te apoiar, né? E de fato apoiou e eu gosto muito dele. Agora, prefeito, já a senhora volta para dar sequência ao cronograma de obras, mas só para mim não perder aqui o fio da meada, ainda sobre o governador, a senhora disse agora há pouco, eu tive o apoio pessoal do governador. Ou seja, a senhora teve o apoio pessoal do governador e não do governo. A senhora não usou a máquina pública municipal. Do ponto de vista republicano, está perfeitamente correto. Sim. A senhora disputou uma reeleição sem usar a máquina. Sim. O governador lhe apoiou sem usar a máquina estadual. Sim. Só que para muitos a senhora tinha apoio da prefeitura e apoio do governo. E na verdade não foi bem assim. Ou seja, do ponto de vista político, pode ter sido um desastre. Do ponto de vista republicano, corretamente, perfeito. Fale mais sobre isso. Então é isso mesmo, Liz. Por isso que eu usei a expressão o apoio pessoal, porque na verdade nós não podemos falar de apoio das estruturas governamentais, né? Eu sei que sempre foram usadas, e como eu sei que sempre foram usadas, e discordo da forma como usavam as estruturas, tanto da prefeitura quanto do governo do estado, é que eu não pratiquei na minha campanha essa mesma forma. Mas a senhora pagou o ônus e não teve o bônus. Na verdade, Muniz, assim, como eu já disse, eu não gosto de olhar para o retrovisor. Eu me sinto muito feliz com o apoio que eu recebi do governador, eu gosto muito dele, respeitei e passei a admirá-lo ainda mais quando ele também compreendeu que não dá para colocar a estrutura de governo à disposição de campanha, nós não podemos usar, né, estrutura de governo para campanha, como sempre foi usada, sempre foram usadas, mas não usamos. E às vezes as pessoas acham que a gente usou porque elas estão tão acostumadas, né, a medir os outros pelo próprio comportamento, que acham que a gente fez isso. Mas não fizemos. Basta olhar a minha campanha, como é que ela aconteceu, uma campanha de fato enxuta, sem volume de campanha de majoritário, com muita dificuldade para dar conta de estruturar. Eu respeitei os limites que a legislação impõe, os limites eram muito baixos mesmo, mas tudo isso aconteceu e essa campanha eu não considero que foi um desastre, de verdade. Não, eu falei desastre para alguns. Eu considero que nós perdemos, evidente, perdemos, reconheço, já recebi o prefeito eleito e a vice-prefeita eleita, mas eu considero que nós perdemos ganhando, nós continuamos com os mesmos princípios, com as mesmas convicções, de forma ética, falando a verdade, defendendo os interesses públicos, né? E isso ninguém pede quando age assim. A última para a gente encerrar, mas depois a senhora tem as considerações finais. A senhora
conseguiu avanços na educação, na saúde, na gestão pública de um modo geral, na gestão fiscal, na transparência, na agricultura, enfim, sai bem avaliada. Qual o futuro político da Socorro Neri? Ontem mesmo, Liso, a Secretaria do Tesouro Nacional divulgou, antes de ontem, divulgou um novo indicador, né? Qual? Eles buscaram olhar a qualidade das informações contábeis Sim. e financeiras dos entes públicos brasileiros. A Prefeitura de Rio Branco é a segunda capital, a quinta capital, melhor dizendo, a quinta capital nesse novo indicador. Nós já somos o chamado AAA, né? Na capacidade de pagamento e agora na qualidade das informações contábeis e fiscais, ficamos em quinto. É muita coisa, e esse reconhecimento, sabe? vai também da maioria dos fornecedores da Prefeitura. Sim, eles falam isso abertamente. Todos os fornecedores recebem em dia, não tem nada atrasado, os terceirizados, né, os servidores. Muitos afirmam que, né? dependendo do dia da entrega, eles recebem por menos de 30 dias. Foi, inclusive, Muniz, isso que fez, inclusive, um dos fatores da Prefeitura não viver cheia de gente pelos corredores, pelas escadas, né? Muita gente ficou surpresa da Prefeitura não ter um mundaréu de gente nas escadas. Aliás, é uma decisão sua, a senhora não conversa, né? com o fornecedor, né? Mas, não, exatamente isso. Por que não teve essa gente toda pelos corredores da Prefeitura? Primeiro, as lideranças comunitárias, nós tratávamos em reuniões, não é? E ali definíamos e cumpríamos. Os fornecedores recebem hoje das secretarias para as quais eles fornecem, sem precisar ficar se humilhando para secretário, sem precisar ter que recorrer a prefeito, nada disso, todo mundo já sabe que vai receber certinho. E isso, de fato, fez com que a Prefeitura pudesse ter melhores resultados, como teve nesse período. Agora, quanto a futuro político, eu digo a você que eu sou uma servidora pública. Eu vou continuar encontrando formas de servir ao público. Eu não posso agora, né, aos 54 anos de idade, com toda a energia e vontade que eu tenho de ver a nossa sociedade mudar, melhorar, né, de ver que ações de inclusão social sigam acontecendo, eu não vou parar, eu vou encontrar uma forma de continuar contribuindo, sim. Muito obrigado, prefeito, pela entrevista, parabéns pelo trabalho. A senhora tem ainda um minuto para as considerações finais. Eu agradeço, só gratidão hoje aos 61.702 cidadãs e cidadãos de Rio Branco, eleitoras e eleitores que nos acompanharam nessa eleição, que estiveram convencidos, né, e por isso votaram, de que nós poderíamos seguir avançando, como avançamos nesse período, com planejamento, com seriedade, com honestidade, olhando sempre para os interesses públicos. Agradecer a minha equipe da Prefeitura, sempre, agradecer a todos que estiveram comigo na campanha, ao Eduardo Ribeiro, ao governador Gladson Cambeli, ao Genilson, ao César Messias, a todos os companheiros, né, aos partidos que estiveram conosco, que se mantiveram firmes, e a população de Rio Branco. Nós vamos continuar trabalhando até o dia 31 de dezembro, tem muita coisa ainda para ser concluída. Vamos em frente. Muito obrigado, prefeito. Boa sorte. Obrigada. Depois do intervalo, eu volto para conversar com o vereador Marcos Luz, do MDB. Até já.